Vamos orar? Ore você nesse momento, peça para que Deus fale com você. Abra o teu coração para Deus, fala: Deus, fala comigo hoje aqui, em nome de Jesus. Depois eu me uno com você em oração. Ore você nesse instante. Senhor, no nome de Jesus, peço graça, fala comigo e fala também com os meus irmãos. Que essas pequenas ideias e pequenas mudanças que podem ocorrer na nossa vida, Senhor, venham fazer grande diferença já nessa semana e a partir desse dia, nossa vida tenha uma cor diferente também. Fala conosco, Senhor, hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: pequenas mudanças fazem toda a diferença. Texto bíblico aberto em Lucas 10 e em Mateus 12. Começo lendo Lucas no capítulo 10, a chamada parábola do bom samaritano. Acompanhe comigo na sua Bíblia, ofereça para a pessoa ao lado, se ela estiver sem Bíblia, para que ela possa acompanhar a leitura juntamente com você. Lucas 10, de 30 a 37. Lucas 10, de 30 a 37. Diz assim o texto: em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Uma pausa. Para os judeus, o samaritano era o pior tipo de gente possível. Eles tinham rixas com o samaritano e achavam os samaritanos quase que inimigos, de gente que não era de boa índole. E Jesus mostra o mocinho da história aqui como sendo um samaritano. De modo provocativo, Jesus foi aqui agora. Continuando a leitura do texto. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Uma pausa. Quando diz aqui que ele derramou vinho e óleo, esses 2 elementos são elementos cerimoniais. Não são elementos para se curar um enfermo, ajudar uma pessoa que está doente. São elementos cerimoniais. Jesus está contando uma parábola. Ele usa de propósito, mostrando que aquele samaritano estava prestando um culto a Deus, livrando aquela pessoa de suas dores e cuidando daquela pessoa. Continuando aqui, voltando o texto para entendermos. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3, pergunta Jesus, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. De tão bronca que ele tinha, que era os samaritanos, ele nunca quer dizer, foi o samaritano. Ele fala, foi o que teve misericórdia. Né? Não quis citar que era samaritano. Jesus lhe respondeu, vá e faça o mesmo. Até aí. Queridos, nós temos algo dado por Deus e maravilhoso, magnífico, que é a nossa mente. Nossa mente é algo brilhante. Uma das obras mais incríveis da criação de Deus. Ela consegue processar 800 memórias por segundo por 75 anos e não se cansar. Nenhum computador pode se comparar ao poder de processamento da sua mente. Sem levar em conta o fato de que você utiliza uma pequena fração do seu intelecto durante toda a sua vida. O fato é que você é aquilo que você pensa. Há muita influência sobre o que você pensa e o que você é. Mais do que qualquer outra coisa, os seus pensamentos, eles determinam a sua vida.
Sua herança familiar, o ambiente onde você foi criado, a sociedade com a qual você convive, seus estudos, tudo isso tem o poder de influenciar quem você é ou quem você virá a ser, mas a sua maneira de pensar é o que realmente irá determinar aquilo que você será. Ao longo desses anos aqui na nossa comunidade, nós temos desafiado os irmãos para não se acomodarem na vida. Tem gente que sofre daquilo que a gente chama de complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E a gente precisa se livrar desse complexo para mostrar, porque Deus quer fazer coisas novas na vida da gente. Por isso a gente tem que aprender a renovar o nosso pensamento, renovar a nossa maneira de pensar. De tempo em tempo nós precisamos gerar coisas novas na nossa vida. Por isso a importância de você fazer um curso novo, você fazer uma nova faculdade, você mudar de casa faz muito bem também. Viajar faz muito bem. Todas essas mudanças fazem bem à vida, porque forçam o seu cérebro a usar a criatividade. A vida fica chata quando a gente não faz mudanças nela. Tudo cai no marasmo, na mesmice, na chatice. Por isso é gostoso comer num lugar diferente, sair de alguma forma, dar um passeio diferente, fazer alguma coisa que normalmente você não faz. Se você realmente quer ver mudanças na sua vida, começa mudando a sua maneira de pensar. No texto bíblico de Romanos 12:2, fala: transformem-se pela renovação da sua mente. Note que, se você renova a sua maneira de pensar, se você muda de mentalidade, você muda, você se transforma com aquilo. Ainda dá tempo de você, por exemplo, terminar bem esse ano. Nós já estamos aí na altura de agosto, e é tempo da gente repensar como é que a gente quer terminar esse ano. Se você fizer pequenas mudanças na sua vida por esse tempo, você já vai começar a notar diferenças que vão acontecendo, porque elas vão forçar você a pensar diferente ou se ver de uma maneira diferente. Pequenas mudanças você poderia começar a fazer já agora, essa semana. Por exemplo, você pode começar a se organizar para fazer exercícios. Você pode começar a acordar mais cedo para aproveitar melhor o dia. Você pode, por exemplo, ler alguns livros, e esses livros mexerem com a sua maneira de pensar. Você pode mudar algumas rotinas suas. Você pode, por exemplo, investir também um tempo de qualidade melhor com Deus logo pelas manhãs, porque isso é uma renovação de mente incrível. Você pode cuidar mais da sua saúde, ter uma dieta mais saudável. Você não imagina como a mudança de alimentação influencia na sua disposição mental também. Você pode mexer na aparência. Sabe, fazer uma funilaria, né? Uma coisa diferente, fica bom, é bom. É verdade. Tem um detalhezinho, eu admiro demais uma coisa que as mulheres fazem. As mulheres sempre estão mexendo em alguma coisa, muda o cabelo, muda a cor das unhas, muda alguma coisa. Homem vai no mesmo barbeiro, não é nem cabeleireiro, é barbeiro, todo ano, né? Todo ano após ano na vida dele. O cara casa, ele volta para o barbeiro lá perto da casa do pai dele ainda, para cortar o cabelo lá. Porque corta da mesma maneira, e a maneira é de sempre. Põe aquela tigela na cabeça, corta e tá bom. Não é? Está na hora de nós homens inovarmos também. Não é? Então, um tapinha, né, na roupa, um jeitinho diferente de ser, um jeito diferente de se apresentar, isso tudo pode fazer uma grande diferença para você. Com certeza, você tem muita chance de acabar bem o seu ano. São pequenos detalhes de mudança que fazem toda a diferença. Mas todas essas áreas da sua vida, elas só sofrerão alguma mudança quando, de fato, você colocar a sua mente para funcionar. Muda a sua maneira de pensar e você vai revolucionar a sua vida. Não é de regime que você precisa. Você precisa de uma mudança de mentalidade e então você vai conseguir fazer a sua dieta saudável. Não é de uma roupa nova que você precisa. Você precisa passar a se ver diferente e então você vai encontrar roupas que condizem com esse seu novo estilo. Mas tem que mudar aqui primeiro. Mudar a maneira de pensar. Mudar a maneira de pensar com relação à vida. Alguns de vocês são muito mal-humorados com a vida, muito rotineiros com a vida. Está na hora de você se predispor para que a vida, você possa experimentar coisas novas na sua vida.
Tem tanta coisa que são detalhes que estão no nosso caminho quando a gente sai de casa para o trabalho, que a gente não presta atenção, porque já saímos de casa com a predisposição mental, vou para o meu trabalho. Calma, você tem todo o caminho ainda do seu trabalho para você experimentar. Então, nós precisamos mudar a nossa disposição mental para com a vida. Se toda mudança começa com os nossos pensamentos, então eu gostaria de dar para vocês alguns pensamentos bíblicos que irão te ajudar a reavaliar a sua vida. Hoje, e também nos próximos domingos, com a ajuda de Deus, eu quero repartir com os irmãos alguns pensamentos importantes que vão ajudar muito você a mudar algumas coisas na sua vida, que podem mudar nesse ano ainda. São pequenas mudanças, mas que fazem toda a diferença. Hoje eu vou me deter num só princípio bíblico. É um princípio de mudança de coração e depois uma mudança de mente. Quando a gente ensina, treina a nossa mente a pensar como pensa o nosso coração, influenciado pelo Espírito Santo. Treine a sua mente para exercer a misericórdia. Muitas vezes, Deus mesmo coloca situações no nosso caminho que são oportunidades para nós treinarmos nossa mente para exercer a misericórdia. No texto que nós lemos da parábola do bom samaritano, conta-nos acerca de um homem de Samaria que estava em viagem e uma situação inesperada, não planejada, surge no seu caminho. A oportunidade de ajudar alguém. Quando nós nos deparamos com algo assim, é uma oportunidade para nós mudarmos a nossa maneira de pensar e nós crescermos um pouco mais. Lembre-se, são pequenas mudanças em nossas vidas, mas que podem provocar uma grande diferença. Não é somente em situações extremas, onde nós vemos alguém, como é o caso dessa parábola, que foi espancado por ladrões, mas podemos começar em pequenas situações, nas quais nós poderemos também exercer misericórdia, dando o que de fato as pessoas precisam. Tem gente que não está precisando de comida, de agasalho, é gente bem-sucedida, gente que talvez trabalha com você e o problema dele talvez não seja dinheiro, mas ele está precisando de simpatia, está precisando de sorriso, está precisando de alguém que chega e fala, e aí, quer falar alguma coisa? Estou aqui para te ouvir, estou com você, quer um abraço, um sorriso diferente que você dá, uma maneira diferente que você cumprimenta alguém, você já pode exercer misericórdia. Note pequenos atos, como disse muito isso no domingo passado aqui, pequenos atos de bondade. Dê o que você pode dar e que as pessoas precisam. Você tem algo para dar e você pode repartir com elas. As pessoas que precisam de sua bondade, elas vão estar no seu caminho, como Jesus contou na parábola. Elas vão aparecer no seu caminho. Tem gente no nosso caminho, e não só no nosso caminho, no sentido de desconhecidos, mas até ao nosso redor. Às vezes, dentro de casa, a pessoa que convive com você não está legal. E está querendo se abrir, não está bem. E o problema não é com você, o problema é ela com ela mesma. E está precisando ser escutada. Ela tem dúvidas sobre sua vida. Ela tem algumas frustrações. Precisa de um amigo, de uma amiga, para sentar e ouvi-los. Tem gente que, como aquela vítima da parábola, foi assaltado, mas não assaltado por ladrão, foi assaltado pela vida. Foi assaltado por circunstâncias adversas e até por consequências, talvez até de erros próprios. Você não imagina a culpa de uma pessoa que errou. Quando a pessoa fala, estou nesse buraco porque eu cavei. Estou sofrendo algo que eu mesmo causei. É horrível. Horrível. Horrível aquela situação de fui derrotado por mim mesmo, por erros meus. Então essas pessoas carregam agora sequelas de erros que cometeu. Ela precisa de gente por perto. Nós temos tantas pessoas que carregam situações difíceis. Por exemplo, os pais solteiros. Gente que tem que lidar com seus filhos e não tem um cônjuge junto,
onde divide o trabalho e divide as experiências ali com os filhos. Gente, por exemplo, que está lutando contra o vício, ou famílias de pessoas que lutam contra o vício. Gente que está enfrentando um desemprego, os trabalhadores em transição, não é? Aquele momento de transição da vida da pessoa em que deixa a pessoa insegura com relação ao seu futuro. Pais de crianças com lesões cerebrais, crianças especiais. Essas pessoas precisam de suporte, de gente, de amizade, de amigos. Gente na terceira idade, na quarta idade. Filhos de pais dependentes. Gente que é responsável por cuidar de pais idosos. Precisam de amizade. Alguns deles estão me ouvindo agora, aqui pela internet, acompanhando o culto de casa, porque não pode vir aqui, porque tem que ficar cuidando dos pais. A pergunta é, o que nós podemos fazer por eles? O que você pode fazer por essas pessoas que você sabe quem são? Note, são pequenas mudanças no seu comportamento, mas que vão fazer uma grande diferença. Quando nós estudamos aqui sobre Barnabé e aquele jeitão gente boa dele, que fez com que muitas pessoas começassem a se interessar por Jesus e se agregassem à igreja. Há pouco eu mostrei aqui para vocês fotos e vídeos desse irmão Máquina lá em Moçambique e o trabalho gente boa que ele faz entre aquelas pessoas e que está cativando aquele povo a conhecer melhor o amor de Deus. É importante a gente manter isso em mente, que as pessoas se abrem para o Evangelho quando eles veem pessoas misericordiosas e bondosas. Você sabe que aqui no Brasil as pessoas estão abertas para ouvir falar de Jesus, mas tem muita gente fechada para ouvir falar sobre igreja. Por quê? Porque eles não veem a igreja como alguém interessado no bem do próximo. Nós temos que mudar essa imagem. E eu pergunto o que é que eu e você podemos fazer para isso. Aqui na nossa comunidade, até nós precisamos honrar esse nome que nós carregamos, carisma. E precisamos cuidar bem das pessoas que nos visitam. Atender bem as pessoas que estão se achegando até nós aqui. Abrindo espaço para comunhão com essas pessoas, para relacionamento. Fortalecendo os novos, ou as pessoas, quem sabe você orou por alguém hoje, anota alguma coisa da pessoa para manter um contato, escreva e-mails, telefone, incentive, mande um recado na rede social, de modo a você se aproximar dessa pessoa e saber do seu estado e como ela está. Todos nós precisamos de incentivo, e nós também podemos dar incentivo para as pessoas. Se importe com os mais velhos. Decida usar misericórdia na sua vida todos os dias, bondade, compaixão, para o resto da sua vida, mas começa hoje. Você já vai notar diferença na sua vida. Pequenas mudanças no seu comportamento diário, você já vai notar uma grande diferença na sua vida para daqui a algum tempo. Uma mente misericordiosa, ela não consegue mais compactuar com a injustiça. Essa é uma foto de uma criança que minha esposa tirou quando ela esteve em Moçambique. Uma criança chorando, não sabia se com fome ou algo parecido, e quando ela se aproximou foi conhecer a mãe daquela criança, e a mãe era uma deficiente mental. São situações assim que a gente encontra e a gente vê essa injustiça e fala, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso me calar, eu não posso ficar quieto. Quem treinou a sua mente para exercer misericórdia fica indignado com injustiça. Eu fico indignado ao ver, e me deixa, meu coração se revolta, quando eu vejo crianças em situação de pedinte nas ruas. Criança que talvez passe fome nas ruas, aqui ao nosso redor, não estou falando longe. Isso me causa indignação. Me causa mais indignação ainda saber que talvez essas crianças não precisariam estar nessa situação se dinheiro público não tivesse sido desviado. O que essas pessoas fazem, que alguns governantes fazem, no mau uso do dinheiro público, que não chega na educação, não chega na saúde, isso é crime. Eu diria, biblicamente, isso é pecado, isso é demoníaco, isso é ruim, isso é maldade.
Mas nós precisamos chamar a nossa própria atenção, porque se nós pararmos de praticar a misericórdia, se nós não nos importarmos mais com as pessoas que ao nosso redor sofrem, o nosso coração se torna mal também. E aí, se nós estivéssemos numa posição de governo, numa posição de administração de dinheiro público, talvez cometeríamos os mesmos erros por causa de um coração errado. Treine a sua mente para exercer misericórdia e você vai ver como pequenas mudanças farão em você e na sua vida uma grande diferença. Há um texto em Mateus 12, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia comigo, por favor. Mateus 12, de 1 a 14. Você vai ver como a falta de misericórdia faz com que as pessoas julguem errado, pensem mal dos outros, não sabem como o seu coração ficou transtornado e transformado pela falta de exercer a misericórdia. Mateus 12, de 1 a 14, diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Então, cá entre nós, os caras tinham que fazer o quê? Ficar com fome? Era isso. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus junto com seus companheiros, comeu os pães da presença. Eram pães que eram consagrados a Deus. O que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Os sacerdotes trabalham no sábado. Não pode trabalhar no sábado, mas os sacerdotes trabalham. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e, ao invés de se alegrar que o homem foi curado, não é? Começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Grava isso que eu vou lhes falar: a falta de misericórdia no nosso coração pode nos tornar pessoas más. Esses religiosos chegaram ao ponto de torcer o sentido das Escrituras para justificar sua falta de misericórdia. Não se importaram com a fome das pessoas, não se importaram com um homem que estava ali, carente de cura, de saúde na sua vida. As questões das normas religiosas deles estavam acima das necessidades das pessoas. Quando você lê o texto que os discípulos de Jesus começaram a colher, eles não estavam roubando comida. Isso era uma prática já aprovada, inclusive por Deus, e recomendada por Deus para que os agricultores deixassem as beiradas exatamente para as pessoas famintas. Olha aqui, Levíticos 19, de 9 a 10, acompanha o texto aqui comigo, diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Que mentalidade fantástica que Deus estava imprimindo na cabeça daquele povo. Uma mentalidade de generosidade. Já na sua colheita, sirvam as pessoas. A misericórdia e a compaixão já devem ser praticadas já em nossa colheita. Como é que seria esse texto para nós hoje? Eu não sou agricultor, eu não tenho um campo para deixar ali as frutas disponíveis para as pessoas. O que isso aqui se aplica para mim? Vou interpretar o texto para mim e você veja para você. Para mim aqui já mostra uma coisa. Na minha colheita, que é quando eu recebo o meu salário, eu já devo fazer as minhas contas e separar um dinheiro para abençoar outras pessoas. Seja na minha compra de alimentos, comprar um pouquinho mais para dar para alguém. Ter sempre um coração aberto e generoso para abençoar. As pessoas podiam livremente colher as sobras ali e as laterais. Era o que os discípulos estavam fazendo.
Então, mas os fariseus vêm e começam a reclamar porque eles estavam fazendo isso no sábado. No sábado não pode fazer trabalho, mas está com fome o indivíduo, deixa o indivíduo comer. A falta de misericórdia nos leva a julgar as pessoas, e julgar errado. Jesus, com o seu ensino aqui, ele corrige essa tendência que nós temos. A gente tem uma tendência de primeiro declarar a pessoa culpada, para então ela ter que provar que ela é inocente. Isso é um grande erro. Primeira coisa que acontece, surgiu um fato sobre alguém, você já fala, é culpado. Agora o cara se vira para provar que é inocente. Parece que a Bíblia nos ensina ao contrário. Fala, prova primeiro. Lembra que a Bíblia diz, não aceite denúncia, senão com 2 ou 3 testemunhas. Tenha certeza do que você está falando, porque você vai ferir aquela pessoa. Cuidado. Primeira coisa que a gente pensa quando alguém está enriquecendo. O cara está enriquecendo, alguém olha e fala, ah, esse aí deve estar roubando muito. Nós julgamos as pessoas pelas coisas ruins que lhe acontecem. Em vez de vermos, por exemplo, quando acontece uma coisa ruim com alguém, em vez de vermos essa pessoa como vítima, começamos a ver como culpados. Estão colhendo o que plantou. Que coisa feia. Que coisa feia. E eu lhe pergunto, o que Jó plantou que colheu toda aquela desgraça? Nada. Ele era vítima. O que Daniel fez de errado que colheu aquela coisa terrível de ser lançado numa cova de leões? Não fez nada de errado. Ele foi vítima. Tem gente que julga o outro. Tem alguém doente e fala, tá vendo? Deus está pesando a mão. Que isso? Eliseu, um tremendo de um profeta, morreu doente. Você mandaria apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério e levada até Jesus? Jesus não mandou apedrejar. Como você age quando as pessoas erram? Em Oséias 6, o texto que Jesus citou naquele texto, é este aqui. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Querido, procure conhecer melhor a Deus. Quando você conhece o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que é bom e bondoso, que se interessa pelo ser humano, que não é um Deus melindroso, não é um Deus vingativo, não é um Deus que fica assim e fala, você não veio aos cultos, você não cantou para mim? Doença para ele! Que isso? Que ideia errada de Deus. Jesus veio o tempo todo dizendo, meu Pai não é assim. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, manda chuva, que é bênção, sobre maus e bons. Deus é bom. Ele tem mais prazer em atos de misericórdia do que em cânticos de adoração. Sacrifícios é a adoração no Velho Testamento. Deus tem mais prazer em atos de misericórdia do que em cânticos de adoração. Procure conhecer melhor a Deus, que você vai ficar como Ele, misericordioso. Lembra-se do samaritano? Ele prestou um culto a Deus, cuidando daquele necessitado. A falta de misericórdia causa danos terríveis no caráter da pessoa. Os fariseus, pela falta de misericórdia, ficavam caçando um motivo para acusar Jesus. Eles não estavam se importando se os cegos estavam vendo, se os aleijados eram curados, eles estavam se importando que Jesus não pregava igual eles e estava crescendo. A falta de misericórdia ela é tão maligna que tem em si o poder de causar danos terríveis no caráter de uma pessoa, torna a pessoa má. Como aquelas bruxas de desenho, sabe? A pessoa fica má. No texto de Mateus, capítulo 25, do versículo 41 ao 46, eu vou apenas citar o texto aqui para vocês. É aquele texto em que conta quase que o juízo final, como a gente costuma chamá-lo, né? E Jesus separando os bodes das ovelhas. E ele chama os benditos do Pai, aqueles que fizeram coisas boas, mas chama, interessante, ele diz assim, que mandou separar uma turma.
e disse assim para eles: eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram nada para beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, eu necessitei de roupa e vocês não me vestiram, eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles responderam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, o enfermo, o preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, a estes que são vítimas da sociedade, a estes que não tiveram a chance que você teve, o que você deixou de fazer a pessoas que você poderia ter feito, também a mim deixaram de fazer. Note que Jesus está colocando aqui uma crítica, um alerta, uma condenação. Não porque você foi mal e fez mal para alguém, mas porque você deixou de fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Gente que não exerceu misericórdia quando teve oportunidade. Oséias 6,6, o texto que nós já lemos, disse: pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: se vocês me conhecessem mesmo, vocês teriam mais misericórdia das pessoas. Então a gente começa a saber quem conhece mais a Deus pela maneira como Ele vive. Mais do que o que Ele fala, mais do que Ele apresenta ser, é a maneira como essa pessoa vive. Você quer agradar a Deus? Quer oferecer um sacrifício para Deus? Adoração para Deus? Ajude um necessitado. Faça algo por alguém. São pequenas mudanças e que podem fazer grande diferença na sua vida. Quero ler um último texto. Vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Hebreus 13, versículo 16. Não se esqueçam, vamos ler juntos, que eu li esse texto aqui no domingo passado. Vamos ler juntos esse texto? Juntos. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, mudar a nossa mentalidade. Ser cristão não é só frequentar a igreja. Ser cristão tem a ver também com exercer misericórdia. Então, começar a agir, ser misericordioso no dia a dia, mesmo que com pequenos atos de bondade, que a gente possa praticar no dia a dia. Praticar pequenos atos de bondade e misericórdia serão pequenas mudanças, mas que farão em você e no seu coração toda a diferença. Então, eu convido você hoje aqui a dar para Deus o melhor da sua vida. E o melhor da sua vida é o seu tempo, sua saúde, sua disposição, suas finanças, seu coração, para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Aplique bem, aplique bem. Aplique bem a sua vida em algo que realmente agrada a Deus. Quer agradar a Deus? Ajude alguém. Abençoe alguém. Faça o bem. Isto é vida cristã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Convido você a cantar esse cântico juntos. Vamos cantar.